Aleluia. Oremos ao Senhor. Querido Deus maravilhoso e eterno Pai Jesus, obrigado, Deus, por esse momento especial que o Senhor nos preparou para nós, Senhor, para que nós vamos estar aqui te adorando, te exaltando, Deus, na beleza da sua santidade. Pai, nessa noite, toma o teu servo, pastor Ricardo, Senhor, que está na responsabilidade de ministrar a sua palavra. Usa ele assim como o Senhor tem usado das outras vezes. Pai, nessa noite, fala conosco, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar, Pai, não aquilo que nós queremos ouvir de nós mesmos. Nessa noite, nós oramos, Senhor, e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, aquele que crê e diz... Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Queremos agradecer por esse convite. O pastor Carlos nos convidou 2 semanas atrás. E eu disse, vamos lá sim, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a comitiva que está aqui, os obreiros, pastores, toda a nave da igreja. Amém? Deus abençoe alguns conhecidos aqui, nossos amigos. O presbítero Jair sempre está lá na obra. Amém? Glória a Deus, lá no ministério, nosso pastor Carlos, que sempre está levando lá a palavra também, e alguns dos irmãos que o Senhor também abençoe, a minha esposa, nosso missionário Nadius, veio alguém, algumas pessoas de lá do ministério, amém? Que Deus também abençoe, Levita Malta, nossa irmã Sandra e nosso irmão Luciano, em nome de Jesus. Vamos ler lá em Jeremias, no capítulo 18, é o tema desta campanha. É um culto de varões, amém, abençoado da parte do Senhor. E Deus, Ele vai continuar falando ao teu coração. Jeremias capítulo 18, vamos ler alguns versículos da parte do Senhor. Vamos ler 1 até o versículo de número 6. Amém, igreja? Não vamos tomar muito tempo, as horas já se avançam, mas a vitória é do povo de Deus. Quem achou que amém? Amém! Vamos ler a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-se e desce à casa do oleiro, e ali farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro se quebrou. Então tornou fazer outro vaso, conforme parecia bem aos seus olhos. Então veio a palavra do Senhor dizendo: porventura não poderei fazer de vós este oleiro, ó casa de Israel? Eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós, ó casa de Israel. Diga amém nessa noite. Sempre dando glória a Deus com aleluia. Jesus, Ele está aqui nesse lugar. Diga para o teu irmão nesta noite: o que você veio pedir nesta noite? Você veio cavar o poço? Ou você veio dar lugar ao diabo? Ei, tem gente aqui que vem dar lugar ao adversário. Aí o Senhor está dizendo nesta noite: olha, assim diz o Senhor, você é vaso de honra nesta noite. Querido, o tema desta noite é a palavra do descimento, a palavra de receber, a palavra de crer e confiar. Quando a gente lê aqui no livro de Jeremias, no capítulo 18, podemos entender há muitas características de um profeta em meio à multidão. Jeremias, ele incentivava o povo a orar. Jeremias, ele incentivava o povo a clamar. Jeremias, ele incentivava o povo a descer. Jeremias, ele incentivava o povo a cavar o poço. E aqui nesta narrativa nós podemos entender que o Espírito Santo de Deus falou com Jeremias, dizendo: olha, Jeremias, qual é o vaso que eu vou te fazer? Em meio a uma qualidade, existe 2, 3 tipos de vaso: aquele vaso de honra, o vaso de desonra, e o vaso que Deus usa para ser usado na olaria.
aleluia. Quando a gente olha para a olaria, podemos entender que o oleiro ele pega o vaso rachado, o vaso quebrado e torna a fazer outro vaso. Diga para o teu irmão nesta noite, qual é o vaso que você é? O vaso de honra, o vaso rachado ou o vaso que dá glória? Levanta a mão para o alto e diga: eu sou o vaso que dá glória. Aí o Senhor disse ao profeta Jeremias, dizendo: olha, Jeremias, assim diz o Senhor, casa de Israel, como um vaso na mão do oleiro se quebrou. Deus, ele nos ordena a cavar o poço. Deus, ele nos ordena a descer pela madrugada. Que nem o sábio Salomão, ele declara, lá no livro de Provérbios, no capítulo 8, no verso 16, ele diz: eu amo aqueles que me amam, e o que me busca de madrugada me achará. E lá em Jeremias 33:3, ele disse: olha, clamais a mim e respondei-te-ei e anunciai coisa grande e firme que você não sabe. Quando a gente olha para o profeta, Jeremias incentivava o povo a clamar no deserto. Jeremias incentivava o povo a buscar pela madrugada. Mas um vaso na mão do oleiro se quebrou, então o oleiro tornou a fazer outro vaso. Quando a gente lembra de vaso, a gente lembra lá do profeta, aleluia, lá do livro de Salmo, no capítulo 108, ele diz: ei, a ti eu confio, ao Senhor, e cantarei louvores em adoração a Deus. Quando a gente lembra de vaso, a gente lembra de uma casa, de uma olaria, de um oleiro que prepara um vaso para ser feito da forma que você quer. Diga para o teu irmão nesta noite: olha, você é vaso, mas Deus quer te usar diferente. Você é vaso, mas Deus quer te usar. Assim diz o Senhor, como o vaso da mão do oleiro se quebrou, assim sois vós, ó casa de Israel. Levanta a mão para o alto e diga: eu sou vaso de barro, eu sou vaso de barro, eu sou vaso que Deus preparou para usar. Hoje em dia tem muita gente que não quer descer na olaria. Hoje em dia tem muita gente que só quer a bênção. Hoje em dia tem muita gente que o pastor diz: olha, vai orar de madrugada, vamos descer a casa do oleiro. O anjo falou com ele, aí ele falava dizendo: olha, porventura não poderei fazer, ou seja, outro vaso, ou seja, na mão do oleiro. O que Deus ele nos fala nesta noite é: quando a pessoa é vaso, o diabo pode se levantar de qualquer jeito. Mas quando a gente não desce, o diabo ele diz: eu vou envergonhar ele, eu vou quebrar esse vaso, eu vou rachar esse vaso. Aí o Senhor declara nesta noite, igreja: a olaria tem poder, a olaria tem poder, a olaria tem poder. Quem crê, levanta a mão, toca nesse irmão aí, toca nele e diga: desce na olaria, desce na olaria, desce na olaria.